Já teve aquela sensação inquietante de que está sendo observado? Um sentimento de que alguém está te observando, mesmo quando você olha ao redor e não vê ninguém? Essa sensação estranha pode ser mais precisa do que você imagina. Por um momento, imagine um mundo onde nenhum canto da Terra está fora de alcance, onde cada movimento pode ser rastreado com uma precisão surpreendente e onde o próprio conceito de privacidade está sendo redefinido. Isso não é ficção científica, é uma realidade que estamos rapidamente alcançando. Neste cenário emergente, aqueles no poder possuem ferramentas de sofisticação e precisão sem precedentes. Eles têm a capacidade de observar nosso mundo de cima, usando sensores de imagem de alta resolução que capturam até os menores detalhes com clareza cristalina. Essa vigilância constante aprimora a capacidade de monitorar atividades em solo quase de forma contínua, permitindo respostas rápidas e eficientes a eventos. Relatórios do ano passado indicam que a empresa SpaceX, de Elon Musk, está desenvolvendo uma rede de satélites espiões para o governo dos Estados Unidos. Uma agência de inteligência dos Estados Unidos contratou a SpaceX para desenvolver uma rede de satélites espiões em um acordo de 1,8 bilhões de dólares, segundo a Reuters, aparentemente confirmando relatos de que a empresa do bilionário Elon Musk está se envolvendo cada vez mais com o governo dos Estados Unidos. Os satélites revolucionaram nossa compreensão e interação com o mundo. A história dos satélites começou em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, marcando o início da era espacial. Este evento levou os Estados Unidos a acelerar seu programa espacial, culminando no lançamento do Explorer 1 em 31 de janeiro de 1958. Esses primeiros satélites eram, em sua maioria, científicos, projetados para estudar a atmosfera superior da Terra e os raios cósmicos. A virada do século XXI viu um aumento nos satélites comerciais, impulsionado pelo boom das telecomunicações e pelo advento da internet via satélite. Empresas como a SpaceX, com seu projeto Starlink, e a OneWeb começaram a lançar grandes constelações de pequenos satélites para fornecer cobertura global de internet. Até 2024, há mais de 10 mil satélites ativos. Satélites orbitando a Terra têm crescido exponencialmente nos últimos anos, devido à proliferação de constelações de satélites. Esses satélites servem a vários propósitos, incluindo comunicação, observação da Terra, pesquisa científica e segurança nacional. Focando nos satélites de observação, a SpaceX tem planos de lançar até 42 mil satélites para seu projeto Starlink. Nos próximos anos, pode haver centenas de milhares de satélites de diferentes nações e organizações independentes orbitando nosso planeta. A verdade é que a maioria das pessoas não compreende o quão poderosos os satélites espiões realmente são. Nos Estados Unidos, existem estruturas legais e regulatórias específicas que governam a resolução com a qual os satélites comerciais podem capturar imagens. Essas regulamentações, estabelecidas pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, no AAA, por meio do Escritório de Assuntos Regulatórios de Sensoriamento Remoto Comercial, CRSRA, atualmente permitem que operadores de satélites comerciais capturem imagens com uma resolução de até 25 centímetros, aproximadamente 9,8 polegadas. Isso significa que o menor objeto que pode ser identificado distintamente nas imagens deve ter, pelo menos, 25 centímetros de tamanho. Para satélites espiões ou de reconhecimento militar, as capacidades exatas de resolução geralmente são classificadas, tornando difícil fornecer detalhes precisos. No entanto, acredita-se amplamente que esses satélites possam alcançar resoluções significativamente maiores que os satélites comerciais. Relatórios não confirmados e análises de especialistas sugerem que os satélites espiões modernos, operados por agências como o Escritório Nacional de Reconhecimento, NRO, dos Estados Unidos, podem ter resoluções capazes de distinguir objetos de apenas 5 a 10 centímetros. Esses sensores avançados, usando ópticas de ponta e tecnologia de imagem digital, conseguem discernir objetos com apenas
alguns centímetros de tamanho, a partir de centenas de quilômetros de distância no espaço. Há rumores de que, sob as condições certas, satélites espiões podem não apenas ver um carro, mas também distinguir o modelo, identificar a placa e até mesmo analisar as marcas dos pneus. Essas capacidades destacam o incrível poder dos satélites espiões modernos, com alguns sugerindo que eles podem ler números de placas a partir do espaço. Em condições ideais, a maioria dos governos não revela a extensão total das capacidades de seus satélites espiões. Então eles podem ser capazes de ver muito mais do que imaginamos. Da próxima vez que sair de casa, considere que pode haver um satélite observando você. Isso não é uma possibilidade distante, é uma realidade presente. A privacidade, como a conhecíamos, está desaparecendo rapidamente. Cada passo que você dá, cada lugar que visita e cada pessoa que encontra pode potencialmente estar sob o olhar atento da sofisticada tecnologia de vigilância que orbita acima. Imagine caminhar pelo seu bairro, ir ao supermercado ou encontrar amigos, tudo enquanto é monitorado do espaço. Esses satélites podem rastrear não apenas sua localização, mas também suas interações, hábitos e rotinas com uma precisão surpreendente. A ideia de que suas atividades diárias estão sendo observadas e registradas não é apenas uma preocupação teórica. Isso está acontecendo agora. O mundo está mudando. Como já mencionado, a SpaceX assinou um acordo de 1,8 bilhões de dólares com uma agência de inteligência dos Estados Unidos para criar uma rede de satélites espiões. A rede de satélites está sendo construída em parceria com o Escritório Nacional de Reconhecimento, NRO, a agência que gerencia os satélites espiões e, quando concluída, pretende oferecer às agências militares e de inteligência dos Estados Unidos capacidades aprimoradas para identificar alvos em todo o mundo, segundo a Reuters. O Escritório Nacional de Reconhecimento está desenvolvendo o sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento espacial mais capaz, diversificado e resiliente que o mundo já viu, disse um porta-voz da agência a Reuters. A frase-chave no artigo é identificar alvos em todo o mundo. No entanto, não está claro quem são esses alvos. Elon Musk, o proprietário do X, anteriormente conhecido como Twitter, declarou anteriormente que quer que o aplicativo X se torne um WeChat do Ocidente. O WeChat, desenvolvido pela Tencent, é um aplicativo multiuso chinês que combina mensagens, redes sociais e pagamentos móveis. Todos esses eventos são bastante preocupantes. Apocalipse 13, 15 a 18. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A besta deveria falar e fazer com que todos aqueles que não adorassem sua imagem fossem mortos. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o número dele é 666. Acredito que, como cristãos, subestimamos gravemente e de maneira irresponsável o poder e o alcance da influência do anticristo. Com o poder dos satélites modernos, imagine, com a aceleração da inteligência artificial, o quão poderosos esses satélites se tornarão. O mundo em que vivemos está mudando e não há como negar ou evitar esse fato simples. O mundo está mudando de maneiras que não podemos imaginar, e o que discutimos pode muito bem ser a base para o estabelecimento do governo do anticristo. O mais triste é que muitas pessoas não estão cientes dos acontecimentos ao seu redor, como se o mundo estivesse caminhando sonâmbulo para a era da marca da besta. Haverá um homem que será o próprio anticristo. Porém, a Bíblia também afirma que o espírito do anticristo já está no mundo hoje. Se ele está no mundo, você não acha que ele está preparando tudo para a chegada do homem do pecado? A maioria das pessoas não percebe isso, pois estão muito ocupadas satisfazendo seus próprios desejos para enxergar o que está acontecendo ao seu redor.
A infraestrutura para o cumprimento de Apocalipse 13 está sendo estabelecida à vista de todos. O espírito do anticristo está no mundo. Ele está entre nós. Considere os avanços na tecnologia de satélites. Os satélites modernos são capazes de capturar e transmitir informações com uma precisão incrível. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, esses satélites se tornarão ainda mais poderosos e podem ser usados para monitorar e controlar populações em uma escala sem precedentes. Esse tipo de poder, nas mãos erradas, poderia facilitar o tipo de domínio global descrito nas profecias bíblicas: vigilância e controle. Como a Bíblia nos alerta no livro de Apocalipse, estão se tornando uma realidade com os rápidos avanços da IA e da tecnologia. Essas ferramentas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, e o anticristo poderia explorá-las para estabelecer um regime global, impondo sua vontade e marcando aqueles que o seguirem. Esse cenário não é apenas uma possibilidade distante, está se tornando cada vez mais plausível à medida que a tecnologia evolui a uma velocidade vertiginosa. Muitas pessoas estão alheias a esses acontecimentos, focadas em suas vidas diárias, ambições pessoais e gratificações imediatas. Essa distração as impede de perceber as mudanças globais que estão ocorrendo. É como se um véu fosse colocado sobre os olhos delas, impedindo-as de ver a verdadeira natureza das transformações ao seu redor. A Bíblia nos diz que o anticristo enganará a muitos, e seu espírito já está atuando no mundo, preparando o terreno para sua eventual ascensão ao poder. Esse espírito se manifesta de várias maneiras, desde a erosão dos valores morais até a crescente aceitação de comportamentos e ideologias que vão contra os ensinamentos bíblicos. O espírito do anticristo promove uma visão de mundo contrária aos ensinamentos de Cristo, preparando sutilmente as pessoas para aceitar o domínio do homem do pecado quando ele surgir. Um dos elementos-chave dessa preparação é a criação de um sistema global capaz de monitorar e controlar indivíduos. Apocalipse 13 fala de um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. A tecnologia para implementar esse sistema já está sendo desenvolvida. Moedas digitais, identificação biométrica e vigilância movida por inteligência artificial são todas peças desse quebra-cabeça. Quando combinadas, elas criam uma estrutura que pode ser usada para impor a marca da besta, garantindo que apenas aqueles que obedecerem ao regime do anticristo possam participar da economia global. Como cristãos, precisamos estar vigilantes e conscientes desses desenvolvimentos. Não devemos ser complacentes ou desdenhosos em relação aos sinais dos tempos. A Bíblia nos chama a sermos atentos e discernirmos o espírito da época. Isso significa manter-se informado sobre os avanços tecnológicos e entender suas implicações. Se você acompanha este canal, sabe que nos esforçamos para revelar tudo o que podemos sobre a profecia bíblica e os tempos finais, nos quais acreditamos estar vivendo. No entanto, é importante lembrar que você pode ser sábio sobre a Bíblia e ainda assim ir para o inferno. Pode conhecer profundamente as profecias bíblicas e, mesmo assim, perder sua salvação. O que mais importa não é enxergar os sinais dos tempos ou identificar quem será o anticristo quando ele chegar. O que realmente importa é a sua alma e o seu relacionamento com Deus. Você está salvo? Você está verdadeiramente salvo? A questão mais crucial é: você conhece Jesus Cristo e ele conhece você? Você o ama de todo o coração? Porque ele te ama. Ele veio à terra e morreu por você. Esta não é apenas uma mensagem para os últimos tempos, é a verdade eterna do Evangelho. Jesus Cristo deixou seu trono celestial e assumiu a forma humana. Ele andou entre nós, nos ensinou, nos curou e, no final, deu sua vida por nós. O amor dele não é um conceito distante ou abstrato. É uma realidade viva e palpável. Ele ama você de forma pessoal e íntima, conhece seu nome, suas lutas, suas alegrias e seus medos. Ele compreende seus pensamentos mais profundos e seus segredos mais ocultos. E apesar de tudo isso, ele te ama com um amor eterno. Quando Jesus estendeu seus braços na cruz, foi como um abraço eterno, acolhendo todos aqueles que viessem a ele. Ele carregou o peso dos nossos pecados
a punição que merecíamos, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Esse sacrifício foi feito por amor puro, um amor tão profundo e altruísta que está além da compreensão humana. Contudo, saber sobre esse amor e crer nele são coisas diferentes. Você pode estudar a Bíblia, analisar as profecias e entender os sinais dos tempos, mas se não tiver um relacionamento pessoal com Jesus, tudo isso será em vão. A salvação não está no conhecimento, mas na fé e na rendição. É reconhecer sua necessidade de um Salvador e aceitar a graça que Jesus oferece. Estamos nos aproximando de um tempo de grande perseguição para os crentes, à medida que o mundo se torna cada vez mais hostil aos ensinamentos de Jesus Cristo. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: você é verdadeiramente um crente? Quando enfrentar provações e tribulações, você permanecerá firme por Cristo? Você tomará sua cruz e o seguirá, custe o que custar? A Bíblia nos adverte que, nos últimos dias, os crentes enfrentarão enormes desafios e perseguições. O próprio Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. João 15:18. Permanecer por Cristo nesses tempos exigirá uma fé inabalável e coragem. Isso significará manter firmes nossas convicções, mesmo diante da oposição, ridículo e até mesmo perseguição. Ser um verdadeiro crente não é apenas sobre frequentar a igreja ou professar a fé com os lábios, mas sobre viver essa fé todos os dias, mesmo quando é difícil. Significa amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e brilhar a luz de Cristo em um mundo escuro e quebrado. Também significa estar disposto a sacrificar nosso conforto, nossa reputação e até mesmo nossas vidas por causa do Evangelho. Tomar a nossa cruz por Cristo não é um caminho fácil. É um caminho de negação de si mesmo, humildade e obediência. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho de recompensa incrível. Jesus prometeu que aqueles que perdem sua vida por amor a Ele, a encontrarão. A alegria e a paz eternas que vêm de segui-lo superam em muito qualquer sofrimento temporário que possamos enfrentar. Assim, à medida que estamos à beira desse tempo de grande perseguição, precisamos examinar nossos corações. Estamos verdadeiramente comprometidos com Cristo? Permaneceremos firmes por Ele, aconteça o que acontecer? Tomaremos nossa cruz e o seguiremos com todo o nosso coração? O momento para tomar essa decisão é agora. Do ponto de vista cristão, é importante lembrar que existe uma linha do tempo programada de eventos na história. Repetidamente, ao longo dessa linha, aparece uma figura misteriosa. Um homem envolto em mistério e trevas, uma enigmática figura profética, caminha nas sombras da história futura, deixando pegadas que são, ao mesmo tempo, elusivas e profundas. Sua presença, ou melhor, o espírito dele, já está no mundo hoje, e sua chegada é aguardada. Ele vem como uma nuvem escura no horizonte, lançando uma longa sombra sobre o desenrolar da saga da humanidade. Esse homem é o homem do pecado, o filho da perdição, o primeiro animal, descrito nas profecias. À medida que vivemos nossas vidas, torna-se cada vez mais claro que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias que a Bíblia nos advertiu. Estamos vivendo em Mateus 24, no início das dores. Estamos vivendo uma era de guerras e rumores de guerras. Estamos vivendo em um tempo em que nações se levantam contra nações e reinos se enfrentam. O aumento das tensões no Oriente Médio, a crescente inquietação na Europa e os conflitos territoriais no Mar da China Meridional são apenas alguns dos muitos sinais que o mundo está em uma era de famílias, pestilências e terremotos em diversos lugares, como predito na Bíblia. A noção de que o mundo está em uma encruzilhada não é um clichê ou exagero, é uma realidade clara para aqueles que enxergam o mundo através das lentes das Escrituras. O relógio da história não está apenas ticando, ele pulsa com o ritmo do cumprimento profético. E esse tic-tac não está simplesmente contando o tempo restante, mas sim contando em direção a um objetivo, pois a história não está vagando sem rumo. A Bíblia é clara, a história começou em Gênesis 1:1 e caminha para um fim em Apocalipse 22. Portanto, este tic-tac não é apenas uma contagem regressiva,
mas uma contagem em direção ao cumprimento profético, em direção ao livro de Apocalipse, em direção à consumação de todas as coisas. Cada segundo que passa é um passo mais perto da chegada de uma conclusão que foi escrita pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não estamos falando de uma invenção fantasiosa, mas do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem dos anos, que movem o mundo inexoravelmente em direção à chegada deste homem do pecado, o primeiro animal, o filho da perdição, o iníquo, o próprio anticristo. Uma olhada rápida nas manchetes de qualquer grande canal de notícias revelará a tremenda tensão global entre nações e reinos. A cada dia, as manchetes testificam uma comunidade global à beira do colapso, com as nações em um equilíbrio delicado que poderia facilmente culminar em um catastrófico Terceira Guerra Mundial. Essa é uma realidade impossível de ignorar. O mundo está testemunhando um aumento nos conflitos e confrontos como não se via nas últimas décadas. Tais tensões fervem em regiões conhecidas e desconhecidas, do antigo conflito no Oriente Médio à crescente inquietação na Europa, dos disputas territoriais no Mar da China às tensões voláteis em outras partes do mundo. Recentemente, surgiram relatos alarmantes de que Israel está se preparando para ataques esperados por parte do Irã e do Hezbollah. A situação é delicada, com informações confiáveis, sugerindo que o Irã pode retaliar nas próximas 24 a 48 horas. Em resposta, os Estados Unidos agiram rapidamente, enviando navios de guerra e jatos adicionais para a região, a fim de contrapor qualquer retaliação iraniana. Essa escalada não é apenas uma manobra geopolítica, mas um lembrete vívido de que estamos vivendo tempos sem precedentes. A profecia bíblica coloca foco significativo em Israel, especialmente no contexto dos últimos tempos. Assinar um pacto de paz com Israel e outras nações, enganando o mundo com a promessa de segurança e estabilidade. No entanto, como lemos em Daniel 9:27, esse pacto será quebrado na metade dos 7 anos, desencadeando o grande tribulação. Nesse ponto, o anticristo revelará sua verdadeira natureza, causando a cessação dos sacrifícios e das ofertas no templo em Jerusalém, e instaurando um reinado de terror e abominações. O que estamos vendo hoje, especialmente as tensões no Oriente Médio, pode ser o início da criação das condições que permitirão a ascensão do anticristo e a falsa paz mencionada em Isaías 28:8. A aliança com a morte e o pacto com o inferno referem-se a esse acordo ilusório que as nações farão, pensando estar garantido um período de paz, mas que será rompido, resultando em devastação e destruição. O julgamento de Deus será inevitável, como descrito nas pragas e desastres do livro de Apocalipse. Para nós, como cristãos, essas profecias não devem ser vistas com medo, mas como um alerta e chamado para estarmos espiritualmente preparados. A Bíblia nos adverte sobre a chegada desses tempos de enganos e tribulações e, como crentes, devemos estar vigilantes e firmes na fé. Jesus Cristo nos prometeu que, apesar das dificuldades que virão, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que vemos agora, com o aumento das tensões entre nações, a preparação para conflitos e a inquietação global, deve nos levar a refletir sobre nossa caminhada com Deus. Estamos prontos espiritualmente? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? O mais importante é que tenhamos um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus, pois só Ele pode nos sustentar em meio às tribulações e nos garantir a vida eterna. Como a Bíblia diz em Mateus 24:6-8, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. As guerras e conflitos são apenas o início de algo muito maior, algo que aponta para o fim dos tempos. Como cristãos, devemos estar alertas e preparados, tanto no espírito quanto na verdade, confiando em Jesus Cristo e no plano de Deus. Embora o mundo caminhe em direção a esses tempos proféticos, nós sabemos que a nossa esperança está firmada em Cristo, o nosso Redentor e Salvador,
que prometeu nos livrar das trevas e nos conduzir à luz eterna, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Consolidando seu poder, o anticristo trará uma aparência de paz e estabilidade a um mundo em caos. Mas essa paz é uma ilusão. No meio dos 7 anos, ele revelará sua verdadeira natureza ao profanar o recém-reconstruído templo em Jerusalém, erguendo uma imagem de si mesmo para ser adorada e exigindo que todos recebam uma marca na mão ou na testa, sem a qual não poderão comprar ou vender. A segunda metade da tribulação, conhecida como Grande Tribulação, será um tempo de intensa perseguição para aqueles que se recusarem a adorar o anticristo. A Bíblia nos diz que, durante esse período, o mundo experimentará horrores inimagináveis, guerras, fome, pestes e desastres naturais de uma escala sem precedentes. No entanto, mesmo em meio a esses juízos, a misericórdia de Deus será estendida àqueles que se voltarem para Ele em arrependimento e fé. À medida que consideramos os eventos que se desenrolam diante de nossos olhos, devemos nos perguntar se estamos testemunhando os fundamentos sendo lançados para o tratado de paz mencionado nas Escrituras. Poderia ser que o que vemos hoje seja o precursor da ascensão do anticristo? A Bíblia nos chama a estar vigilantes, a manter-nos alertas e a orar sem cessar. Não somos chamados a viver com medo, mas com fé, sabendo que nosso Deus é soberano sobre todos os eventos, grandes e pequenos. Os sinais dos tempos estão ao nosso redor. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 24, 6-8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Essas dores de parto são como contrações que aumentam em frequência e intensidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Os conflitos no Oriente Médio, as tensões crescentes e as ameaças de guerra são todos sinais de que o mundo está gemendo sob o peso do pecado e da rebelião contra Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo, esses eventos também são sinais de esperança, pois apontam para o retorno iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que observamos esses eventos se desenrolando, não devemos ser complacentes. A urgência do momento exige que sejamos vigilantes, que compartilhemos o Evangelho com urgência e que preparemos nossos corações para o que está por vir. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Estamos vivendo em um tempo crucial, e a nossa resposta deve ser de vigilância e preparação espiritual. O tempo é agora para tomar decisões que alinhem nossas vidas com a vontade de Deus e para compartilhar a mensagem de esperança que temos em Cristo com um mundo que precisa desesperadamente dessa verdade. O homem do pecado pode emergir de qualquer lugar e não necessariamente da presidência dos Estados Unidos. Sua ascensão ao poder será marcada por uma decepção sobrenatural que captará a atenção e a lealdade de muitos. Sua habilidade carismática e seu poder serão alimentados por Satanás, não por meios comuns, e ele se apresentará como uma solução para a crise global, oferecendo uma falsa paz e estabilidade. A iminência de um conflito no Oriente Médio e a especulação sobre quem poderia ser o anticristo nos levam a questionar a urgência e a seriedade dos tempos em que vivemos. A Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes e preparados, pois não sabemos o dia nem a hora
em que esses eventos se desenrolarão. No entanto, os sinais estão ao nosso redor, e a urgência dos tempos nos lembra que devemos estar espiritualmente alertas e preparados. Enquanto observamos o cenário global e as tensões que se desenrolam, é fundamental manter nossa fé firme e nossa vida alinhada com os princípios de Cristo. Devemos estar prontos para enfrentar os desafios com coragem e esperança, sempre lembrando que a nossa esperança final está na volta de Jesus Cristo e não nas promessas enganosas do Anticristo. Este é um momento para refletir sobre nossa própria preparação espiritual e a maneira como vivemos nossa fé. É um chamado para compartilhar o Evangelho com urgência e para buscar uma relação pessoal e profunda com Deus, enquanto aguardamos ansiosamente o retorno de Cristo. As especulações sobre quem pode ser o Anticristo são diversas e muitas vezes não têm base bíblica concreta. A Bíblia não nos pede para adivinharmos sua identidade, mas para estarmos atentos aos sinais e mantermos nossa fé. O sinal claro, conforme Daniel 9:27, é a assinatura de um tratado de paz de 7 anos com Israel. Esse será um marco crucial para identificar o Anticristo. Em vez de nos perdermos em especulações, devemos nos concentrar em viver nossa fé com integridade. A Bíblia nos orienta a sermos vigilantes, orarmos e estarmos preparados para o retorno de Cristo. Nossa esperança está em Jesus Cristo, não nos líderes mundiais ou em soluções temporárias oferecidas por figuras de autoridade. Enquanto o Anticristo pode surgir e causar tumulto, sabemos que seu reinado será breve. Jesus Cristo retornará em glória para derrotá-lo e estabelecer um reino eterno de paz. Esta é a verdade final e a esperança que sustenta a nossa fé. Em tempos de incerteza e agitação mundial, é vital manter nosso foco em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e devemos viver de maneira que honre a Deus, mantendo nossos olhos fixos na sua promessa de retorno e na esperança da paz eterna que Ele trará. O mundo pode estar em crise, mas a narrativa final da Bíblia é clara e nos dá esperança e propósito. Como cristãos, devemos viver com fé firme, prontidão e a certeza de que, apesar das tribulações, Deus está no controle e a vitória final é dele. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos em que a urgência do arrependimento nunca foi tão clara. A Bíblia nos exorta a examinar nossos corações e nos voltar para Deus com sinceridade e humildade. Em meio às turbulências e sinais dos últimos tempos, é crucial que façamos uma introspecção profunda. Você tem vivido uma vida que honra a Deus? Existe algo que você precisa entregar ao Senhor em arrependimento? Queremos ouvir você. Compartilhe nos comentários abaixo. Qual é a área da sua vida onde você sente a necessidade de se voltar para Deus e buscar o arrependimento? Que passos você está disposto a tomar para mudar e alinhar sua vida com os ensinamentos de Cristo? Vamos juntos buscar a renovação espiritual e a transformação que só Deus pode proporcionar. A palavra de Deus diz, em 2 Crônicas 7:16, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não perca esta oportunidade de se reconectar com Deus. Deixe um comentário e comece a jornada de volta ao coração do Pai.